No Brasil, estima-se que de 15 a 17 milhões de pessoas tenham algum tipo de doença rara. É uma média de 7 a 8% da população, a mesma média, inclusive, mundial. Karina é uma delas. Ela tem neurofibromatose, uma doença que atinge a pele e o sistema neurológico. Pode ser que seja genética ou não, Karina. Isso. A tua neurofibromatose foi descoberta quando você tinha 8 anos de idade. Foi a primeira vez que ela foi diagnosticada com o problema e a doença. Mas, na verdade, você nasceu com ela. Eu nasci com ela. Como é que ela se manifestava, Karina? Hoje a gente percebe que existe um volume, na verdade é um tumor, né, que ele se espalha, ele cresce e aumenta de volume. Mas como é que era quando você era pequena? Quando eu era pequena, assim, eu tinha meus 7, 8, 9, 10, eram só manchinhas assim, café com leite. Manchinhas assim, ó. Não tinha esse volume todo. Ela se desenvolveu, assim, na minha fase da adolescência, de 14, 15 anos. Daí foi onde estourou, assim, e começou a crescer, crescer e não para mais. Daí eu fui fazendo consultas, exames e comecei a tratar. A neurofibromatose se apresenta de várias maneiras. No caso de Karina, é um tumor plexiforme gigante, que além do excesso de volume na pele, atinge a coluna e a visão. 50% dos casos de neurofibromatose acontecem porque ou o pai ou a mãe da pessoa tem neurofibromatose. Mesmo com todas as adversidades, ela conseguiu concluir o ensino médio, gosta muito de estudar e tenta levar uma vida normal. Forte e corajosa, aprendeu a lidar com a dor muito cedo. A maior dificuldade está na realização de tarefas mais simples, mas mesmo assim, ela não se deixa abater. Fora as dores, encontrar roupas sempre foi difícil. Caminhar também, passar uma roleta de um ônibus, às vezes trava, é difícil. Sua coragem vem de onde? Ah, Deus em primeiro lugar, né? Sempre. E tem que ir à luta. Se eu não buscar, quem que vai buscar por mim? No caso de Karina, a doença é provocada por uma alteração do cromossomo 17 e é caracterizada pela presença de 6 ou mais manchas em todo o corpo, sempre na tonalidade de café com leite e várias em tamanho reduzido nas axilas. Quando uma pessoa tem neurofibromatose, toda vez que ela for ter filhos, tem 50% de chance de vir a ter a neurofibromatose. Eu tenho certeza que se todo mundo recebesse esta informação de maneira adequada, muitos optariam, por exemplo, por não ter tantos filhos, outros optariam por usar outras alternativas como a adoção. Especialista em genética médica há 30 anos, Dr. Salmo explica que já existem 8.000 tipos de doenças genéticas raras. Doenças raras de cunho genético podem acontecer basicamente de duas maneiras. Uma, através de transmissão hereditária, né? Então aí são situações que já acontecem na família, em geral ou no pai, ou na mãe, ou até em outros parentes, e aí isso está sendo simplesmente transmitido pelo DNA a cada vez que um casal tem um filho. Mas também existe uma série de doenças raras genéticas que acontecem por um acidente genético na formação daquele óvulo, daquele espermatozoide que vai dar origem à pessoa. Então o melhor exemplo é a síndrome de Down, que é uma condição sempre genética, mas na enorme maioria das vezes não é hereditária. Então não há nada no material genético do pai e da mãe, tanto que é comum que eles tenham outros filhos que não tenham a síndrome de Down.